Boa tarde a todos e a todas. Cá estamos na nossa sexta mesa do ciclo de debates virtual, ciclo virtual de debates, Lé Convida. A primeira coisa que eu queria do Lé Convida, ensino de história e história pública, né? Na verdade, a primeira coisa que eu gostaria de fazer é um agradecimento ao Lé, Laboratório de Ensino de História da UF, e muito especialmente ao Rodrigo de Almeida, nosso querido parceiro de nós todos aqui, né, todos presentes na mesa, e a quem eu devo realmente muita gratidão pelo trabalho que vimos desenvolvendo sobre essa temática juntos, o ensino de história e história pública, que começou com o convite que o Rodrigo me fez há 2 anos e que vem frutificando muito e que acabou virando uma rede de parceiros muito legal. Ao Laboratório de Ensino de História, por nos abrigar aqui, por abrigar o ciclo, ao Luiz e ao Santiago, muitíssimo obrigada a vocês dois pela presença aqui hoje, pelo diálogo de sempre, né, mas pela presença aqui hoje, e ao público que tem nos acompanhado muito fielmente até, a gente tem visto uma série de pessoas nas diferentes mesas participando. A temática, né, ou essa área de fronteira na qual a gente vem atuando e sobre a qual todas as mesas têm debatido, nos parece cada vez mais urgente, e especialmente em tempos de isolamento social e educação remota emergencial, algumas das questões que nós vínhamos discutindo, né, na rede de história pública, nos meios de ensino de história, se tornaram mais pujantes e urgentes mesmo, então que a gente possa aproveitar esse momento em que, apesar de muito distantes, podemos estar próximos com a tecnologia para fazer as reflexões conjuntamente. Como eu tinha dito no início, essa é a sexta mesa de 10 que a gente vem realizando nesse ciclo de debates, ensino de história e história pública, aqui no Lé. E a temática dela é experiências com audiovisual e rádio. Aqui conosco temos o Luiz Correia e o Francisco Santiago Júnior, que são autores, ambos, do livro, de capítulos do livro Ensino de História e História Pública, que o Rodrigo e eu organizamos e que está no prelo pela editora Letra e Voz. Esse ciclo, aliás, ele para quem está chegando agora e não acompanhou as outras mesas, ele foi organizado colocando em diálogo diversos autores deste livro, que está no prelo, e de um dossiê da revista História Hoje, que é a revista voltada para a educação básica da ANPU, Associação Nacional de História, e que foi lançado no ano passado com a mesma temática. Então, nas mesas, nós temos autores do dossiê e do livro dialogando sobre os trabalhos publicados nessas 2 oportunidades, e com afinidades, né, com trabalhos que têm afinidade entre si, em debate. Antes de apresentar, nós tínhamos combinado aqui antes, né, que o Luiz vai falar primeiro, depois o Santiago, então vou apresentar o Luiz, passo a palavra para ele, depois apresento o Santiago, passo a palavra para ele, e aí a gente abre um debate com o público. O público já pode ir colocando suas questões no chat aí do Facebook, nós vamos juntando as questões para o debate posteriormente, então a qualquer tempo vocês podem escrever. E antes de apresentar o Luiz, eu vou lembrar que as listas para certificação são 2 listas, uma do Festival Fica em Casa, da FEUF, e outra do Lé, para o público geral, que quer certificação. Ambas estarão fixadas no chat do Facebook, no intervalo entre as 2 falas. Então, quem tiver interesse, faça a sua assinatura nessas listas, certo? Todas as mesas anteriores estão no canal, desculpem, estamos todos em casa, então, aos barulhos domésticos, né? Não tem jeito. De repente, todas as discussões acadêmicas ficaram humanizadas, né? Porque aparecem os animais, as crianças e todos os movimentos de cozinha e tudo mais. Então, todas as mesas anteriores estão já disponíveis no canal do YouTube do Laboratório de Ensino de História da UF. Essa ficará logo em seguida, e aí
a gente recomenda, então, que todo mundo se inscreva lá no canal para poder acompanhar as próximas mesas também. Bom, como eu tinha dito, o tema dessa mesa de hoje é experiências com audiovisual e rádio, para pensar essa relação entre ensino de história e história pública, e o nosso primeiro debatedor é Luiz Otávio Correia. Luiz é graduado em História e mestre em Ciências Sociais pela PUC Minas, pós-graduado em Comunicação Social, Criação, Produção e Mídia Eletrônica no UniBH e doutor em História pela Universidade Federal Fluminense. Tem experiência nas áreas de História e Comunicação, portanto, atuando em temas ligados ao rádio, especialmente à Rádio Inconfidência, que é uma emissora pública daqui de Minas Gerais, e aos movimentos culturais brasileiros, especialmente o Clube da Esquina. Luiz é um mineiro de raiz, como eu. Trabalhou em instituições de ensino superior, algumas muitas, e atualmente é membro da Rede Brasileira de História Pública, do Laboratório de História Oral e Imagem, o LABOI da UF, e coordena a página Paisagens Históricas, repositório de experiências chamadas de audiografias, além de ser professor efetivo no Ensino Fundamental 2 da Rede Estadual de Minas Gerais. Sua participação nessa mesa redonda terá como base o capítulo A Linguagem do Rádio no Ensino da História, Práticas de História Pública com Audiografias Coletivas, que ele escreveu para a coletânea Ensino de História e História Pública, em coautoria com Juniele Rabelo de Almeida, outra parceira querida que nos assiste da Califórnia e que vai participar da mesa na semana que vem, nesse ciclo de debates. Luiz, a palavra é sua. Bem-vindo seja, muito obrigada. Boa tarde para todos, né? Boa tarde ainda. Olha, eu até estou muito ansioso, assim, fiquei muito ansioso essa semana, assim, mais do que o normal. Porque é uma coisa nova, né? Os cachorros também, daqui a pouco vai ter criança aqui, né? Eu lembrei no Porchat, tem uma live do Porchat, tá fazendo umas lives, passa a mulher dele pelada, assim, barato, né? Foi isso, assim, negócio espetacular. E é isso mesmo, né? É um novo momento, assim, que causa uma certa ansiedade em todos nós, e é isso. Mas eu queria agradecer ao Rodrigo, a Miriam, pela oportunidade de publicar esse livro com tanta gente importante, né, que está fazendo esse livro. A história pública tem carregado um monte de gente, assim, né? E é muito bom saber que também estou contribuindo um pouco nesse livro, né? Que me deixa muito feliz mesmo. Então, assim, eu queria agradecer de coração, não é só a formalidade, não. Eu queria agradecer de coração a oportunidade de publicar juntamente com a Juniele, né, que estará aqui na semana que vem. Então, nós, na verdade, a Juniele minha amiga do coração, né, mas estava na posição de orientadora até pouco tempo, né, foi minha orientadora no doutorado, e aí, então, nós fizemos um desafio, assim, eu tinha muita vontade de fazer uma experiência de audiográfica, que eu vou explicar mais ou menos o que é aqui, né, numa escola, e ela topou o desafio de fazer, da gente fazer um pequeno projeto. Então, foi isso, assim, né, foi uma experiência muito interessante que nós vamos falar aqui. Eu vou dividir minha fala para a gente começar, e eu sei que eu tenho pouco tempo, né, tem muita coisa para falar, mas eu vou dividir minha fala em 3 momentos aqui, de uma maneira bem sucinta, falando então desse projeto, desse capítulo que nós escrevemos no livro, eu e Juniele, né, a professora Juniele Rabelo, então, primeiro eu vou tentar dizer o que é audiografia, depois eu vou falar um pouquinho sobre a experiência na escola, e no terceiro momento eu vou tentar mostrar um pouco por que eu acho interessante pensar na audiografia como uma experiência de história pública, né? O que ela pode nos dizer sobre a história pública. Então, em primeiro lugar, muito rapidamente, eu vou falar então o que é as tais audiografias, que eu estou chamando de audiografia, né? A geografia é uma prática de produção do conhecimento histórico, né, que utiliza ferramentas do rádio. Não são exatamente programas de rádio, né? Eu prefiro chamá-los de arquivos sonoros, mais do que programas de rádio, né? Para pensar o significado das coisas e tentar recolocá-los.
Para que serve as audiografias? A audiografia, ela serve para duas coisas, pode servir para muitas coisas, assim, mas eu tenho pensado aqui nas minhas experiências, tenho pensado para duas coisas, assim. Ele é um meio de alimentar processos de aprendizagem nas escolas, como é essa experiência que nós estamos fazendo, e sobre isso eu tenho visto muitas iniciativas de professores. Esses dias eu descobri agora uma muito interessante, é um professor lá do Rio que está fazendo uma coletânea de podcasts, né, que ele está chamando de podcasts, que utiliza a linguagem do rádio muito bem, assim, e tal, muito interessante, né, para produzir esse material para a sala de aula. E também, por outro lado, as audiografias, elas servem também para pensar a própria escrita da história, né? Elas alimentam debates historiográficos e também, por outro lado também, ela pode ser uma forma de se escrever história de uma maneira diferenciada. Estou lembrando aqui da Sônia Menezes, 2 semanas atrás, quando ela falou sobre isso, né? Da possibilidade da gente defender as monografias e tal. E ela é uma possibilidade, né? As audiografias. Então, as audiografias, elas são um bom exemplo para pensar também, e aí, já que eu falei da Sônia, eu vou falar da Ana Maria Mauá, na semana passada também, ela falou sobre as camadas da história, né? E elas são uma boa oportunidade para a gente pensar nas camadas, quer dizer, o nível da aprendizagem, o nível da produção, como que eles se entrelaçam, como que eles estão juntos, né? Porque são caminhos, as audiografias, elas utilizam da linguagem do rádio para poder construir esses caminhos, esses caminhos que o rádio construiu muito bem, que a gente pode utilizar, né, para pensar na maneira como nós fazemos história. E, por outro lado, também essa coisa dos lugares que circulam, a possibilidade da circulação do conhecimento histórico na sala de aula, nos museus, né, nos meios virtuais e tal. Bom, as audiografias, elas lidam com experiências auditivas. Elas são... O som nos possibilita experimentar uma maneira diferente de produzir sentido para as coisas. Eu acho que os historiadores precisam descobrir o rádio, sabe? Mas nós estudamos muito pouco o rádio. E o rádio, ainda hoje, continua sendo um meio de comunicação importantíssimo no Brasil. Muito importante. E nós eu acho que a gente precisa estudar mais o rádio, né, enquanto historiadores. Porque a linguagem do rádio é uma linguagem muito poderosa, e ela foi pensada dentro da estrutura das indústrias de massa, né, durante o século XX, e também ela passa, logicamente, pela questão das hegemonias culturais, né? De como que a gente vai construindo as hegemonias e os discursos de poder. Então, ela se relaciona, o rádio, né, se relacionou com essa questão do poder, né, a linguagem do rádio. Mas não é algo essencializado, assim, algo que é em si. A gente não pode falar assim, o rádio é manipulador ou não é manipulador, porque o rádio, como meio de comunicação, e também o rádio e todos os meios de comunicação, eles dependem das condições históricas, né? Das condições da maneira como nós apropriamos do rádio, e também a maneira como a ação do homem interfere no meio, né? Que é importante também a gente pensar. A Rádio Confidência, por exemplo, que eu estudei, foram várias rádios de confidência, né? A rádio da ditadura, a rádio da redemocratização, quer dizer, são várias rádios em confidências. Então, o meio ele não existe em si, e a linguagem desse meio também ela pode ser transformada e apropriada, né? Bom, eu estou falando tudo isso aqui para falar das audiografias, né? Então, a linguagem do rádio, então, é esse processo que eu tenho visto nas audiografias uma coisa que é o seguinte: não existe um modelo, que foi, inclusive, uma das coisas que nós discutimos bastante nesse artigo. Quer dizer, é um processo sempre em construção, é sempre em processo, que é uma discussão importantíssima para nós na história pública brasileira, né? É uma discussão importante pensar que a gente está construindo tudo,
E a maneira como nós vamos construir também depende do contexto que nós estamos construindo. E eu chamo de processo porque não tem um modelo ou um padrão para ser seguido. A gente tem que construir. Cada vez que eu faço uma audiografia, na verdade, é uma nova, né? Eu vou pedir para a Júlia, para colocar aí no chat para vocês, aí, não sei se ela colocou, um link de um repositório das experiências que eu já fiz, audiográficas, né? E, na verdade, cada vez que eu faço, vocês podem ver, assim, se vocês observarem, entrarem no site, vão ver, tem experiências diferenciadas na área de educação, na Rádio Confidência e tal, e cada vez é uma coisa, né? Cada vez se constrói de uma forma. Eu achava que essa discussão não estava muito no início, assim, quando começou as discussões aqui do LEA, achava que essas discussões, que a discussão sobre audiografia ia ficar um pouquinho deslocada, mas não. Porque ela é uma discussão central nos dias de hoje, sobre quando a gente pensa na questão dos negacionismos da história, né? Por quê? Porque a audiografia ela tem uma dimensão pública. E tendo uma dimensão pública, ela se coloca nesse espaço público de uma maneira problematizada. A gente não pode usar a linguagem, nós historiadores, a gente não pode usar os meios de comunicação aleatoriamente, não. Nós temos que pensar nos negacionismos, na forma como se constrói tudo isso aí e tal. Como tem sido construído e como tem sido os meios de comunicação, como eles têm sido apropriados por outros grupos, né, negando a apropriação do historiador. Então, eu conclamo os historiadores a apropriarem desse espaço, né, e pensarem na sua ação. Mas aí é justamente onde começa o problema, né? Porque como é que a gente faz isso aqui? Né? Por exemplo, é possível pensar uma audiografia sem partido? Né? Que linguagem nós vamos adotar? Como tratar os genocídios, a escravidão, questões importantes para nós historiadores, né? E por isso que os audiografias não são propriamente programas de rádio, e nem são podcasts. A gente tem que problematizar um pouco mais sobre isso, né? Uma das questões que eu chamo a atenção sempre, assim, que eu tenho pensado, não é um modelo, tal, mas é uma questão para se pensar, é que as pessoas chamam de podcast aleatoriamente. Mas o que é um podcast? Né? O que é a linguagem do rádio? Como que ela se constrói? Por isso, como sugestão, eu prefiro chamar de arquivo sonoro e de audiografia. E, portanto, é uma questão importante, é uma questão metodológica importante para nós, historiadores. Importantíssima, né? Agora, muito rapidamente, tá? Porque eu sei que eu já estou avançando bastante aqui no tempo, eu vou falar um pouquinho da experiência que nós tivemos, né? Tá? Eu sei que no grupo aí já apareceu nos comentários o Fabrício, que é o diretor da escola, né? E outras pessoas também. Eu pedi para disparar para a turma inteira aqui, para a comunidade inteira, que foi uma experiência muito interessante que nós fizemos, e que surgiu dessa forma. Quer dizer, eu mudei para o Preto, voltei a lecionar no Estado, né? E aí, conversando com a Juniele, a gente pensamos num projeto para poder fazer isso na escola. E eu, até o ano passado, eu estava trabalhando na escola professora Daura de Carvalho Neto, que é uma escola no distrito de Ouro Preto, e que me possibilitou fazer essa experiência, né? Eu gostaria de frisar, então, já que eu citei o Fabrício aqui, que é o diretor da escola, que está nos acompanhando aí, que isso não seria possível sem a gestão, sem o apoio da gestão, da Vanessa, do Fabrício, etc., e também dos professores, né? Porque esse tipo de proposta, a gente sabe como são as escolas, né? Tem escolas que não aceitam mesmo, né? Elas não aceitam isso. Eu acho que essa é a primeira dificuldade que a gente tem que transpassar, né? Pensar que tipo de escola nós estamos trabalhando com a audiografia. Eu acho que hoje a resistência é menor do que há algum tempo atrás, né? Mas ainda existem, e isso pode ser uma dificuldade, né? Então, quer dizer, o corpo de professores e a gestão da escola ajuda muito a pensar nas audiografias. Essa é a primeira questão. Mas a escola em si é uma escola, chama Escola Estadual Professora Daura de Carvalho Neto, está localizada no distrito de Antônio Pereira,
e uma escola com estudantes de enormes potencialidades, como a própria experiência demonstrou, né, alunos que têm uma expressividade muito grande, mas também uma escola com muitas dificuldades, né? Uma escola com alto índice de reprovação e com violência. E daí que foi interessante, porque a geografia deu certo, sabe? Foi uma das coisas, assim, que a gente tenta, mas a geografia foi uma coisa que deu certo, assim, foi uma experiência muito interessante. A escola, ela possui uma estrutura razoável, que é uma outra dificuldade também na hora de produzir audiografia, sabe? Porque, geralmente, no caso das escolas públicas no Brasil, a estrutura é muito ruim, mas lá no Daura tem uma boa sala de informática, onde a gente fez a pesquisa, né? Tem uma internet, assim, legal, que dá para a gente usar bem, né? Que dá para a gente fazer o contato, quer dizer, dá para a gente... existe uma estrutura, então, que permitia, apesar de ser uma escola no distrito, afastado, com todos os problemas sociais que envolvem a escola, mas permitia isso, né? Então é isso, quer dizer, aí a gente construiu um projeto, estabelecendo alguns nortes, a gente pensou que deixa eu ver quanto que eu tenho aqui de tempo. Quanto tempo aí, Miriam, ainda? Mais um tempinho, me perdi aqui. Dá mais 10 minutinhos. Então tá bom. Então, o processo mais detalhado nós vamos descrever lá esperamos, eu e Juniel, esperamos que todos leiam, né? Mas o mais importante aqui para mim, a meu ver, é pensar nos resultados do processo. Primeiro, um trabalho envolveu a participação de outros professores. O Carlos também, que está nos ouvindo aí, um grande amigo, que se tornou um grande amigo, além de colega, né, se tornou um grande amigo, ajudou muito no roteiro, né? Ele é um professor de português, então tem essa parte também, a gente pode envolver outros professores. Eu não sei se o Vitor, o professor de história, também está aí vendo, mas fica a dica assim, para alimentar o projeto dentro da escola, né? Para que esse projeto possa transformar no projeto permanente da escola. E o trabalho foi apresentado na Semana da Consciência Negra, e aí foram feitos, além da apresentação do produto, do processo, né, que resultou num produto que continua, né, foram construídos cartazes que dialogavam com as audiografias. Isso é uma experiência muito interessante de aprendizagem que vai se retroalimentando ali, né, é um processo de conversa constante, ela não termina na audiografia, entendem? Quer dizer, é um processo de conversa que vai se alimentando de várias formas, vai capilarizando ali, né? Então a comunidade envolveu bastante, que é uma coisa muito interessante nas audiografias, né? Então a experiência, ela demonstrou que é uma verdadeira mesmo um processo de aprendizagem, né? Por exemplo, os alunos é que escolheram os temas, né? Então, por exemplo, um dos temas estava ligado ao nazismo. Era um tema, era no 9º ano, tá? Duas turmas do 9º ano, e essas turmas, elas estudaram, né? Nós estudamos o nazismo, etc., mas depois eles escolheram o nazismo, e aí foi muito interessante, porque essa conversa, ela tomou outro nível, né? Quando a gente... a gente via claramente uma mudança na perspectiva no momento da produção. E, por outro lado, também, um outro grupo escolheu falar sobre uma igreja queimada, né, da igreja que é na comunidade do Antônio Dias, e aí eles fizeram entrevistas com as pessoas sobre o processo, como as pessoas viam aquele monumento, né, aquele patrimônio que eles têm na região. E aí foi muito interessante também, porque isso possibilitou discutir história oral com eles. Quer dizer, tem várias coisas que acontecem no processo e que a gente vai alimentando. Quer dizer, como que você vai fazer essa entrevista? Quais são as preocupações, etc. Então, sobre a experiência, a gente resolveu manter. Vocês vão ouvir lá, a experiência do Daura, que depois aqui, quando eu sair aqui, eu vou pedir para a Júlia colocar no chat especificamente para vocês escutarem a experiência do Daura, tá? Mas nós resolvemos manter as cacofonias, erros, imperfeições na linguagem, tentando manter uma verdade, né? Uma verdade
entre aspas, aqui, verdade como cinema verdade, né? Como documentário verdade. Pensar, assim, as verdades do documento nesse sentido, assim, de saber que o processo é que importa, né? Porque são alunos em processo de formação, e aí, então, essa linguagem, a gente não estava preocupado com a perfeição do produto, né? A gente estava preocupado com o processo em que estava acontecendo, que foi uma discussão muito grande que nós tivemos com a Juniele, de pensar não em modelos, não em como fazer, se a gente vai chegar a um processo final, mas pensar que que aquilo vai se construindo daquela forma, e que é importante manter esse diálogo e essa conversa, né? Finalizando aqui, então, as audiografias, elas mobilizam saberes participativos, sabe? Tem participação de outros professores que se mobilizam, participação da escola, que abre espaço, participação da comunidade, participação do aluno, quer dizer, ela se constrói coletivamente. Por outro lado, a escola, ela não se transforma em algo periférico, afastado, né? Inclusive, Antônio Pereira tem isso. Interessante. Porque Antônio Pereira parece que é um outro universo, não parece que é Ouro Preto, né? E aí, então, parece que é um outro distrito. Mas aí, então, quando a gente faz a audiografia, a gente consegue conectar algumas coisas, né? E outro elemento também importante é que a audiografia pode alimentar a autonomia do docente, autonomia no processo mesmo, né? E dos alunos também, autonomia, porque, por exemplo, foram eles que escolheram o tema. Um outro tema, questão importante também, é que não existem modelos, acho que eu já falei sobre isso, né? Não existe modelo, é sempre um processo em construção, e do ponto de vista da história pública, é esse compromisso com o público, né? Com a produção com o público. Então, é para o público geral, porque se estende para a comunidade, mas também é com o público, porque são os alunos que produzem o processo de construção, né? Aquele processo de construção. De maneira que é uma produção de sentido compartilhada, sabe? Muito interessante, e que precisa ser pensada dessa forma. Mais importante que isso, por isso que eu estou chamando a atenção aqui, para a gente pensar a maneira como nós construímos as audiografias, ou seja, eu estou trabalhando com a linguagem do rádio, mas qualquer coisa que nós fizermos na escola, assim, os vídeos, que a gente pense sobre aquele, que se crie uma problematização, que não, a gente não adotar só os modelos que estão, né, mais em voga, para pensar, por exemplo, bom, como é que a gente vai pensar nos negacionismos da história? Qual que é o papel do professor? Como é que nós assumimos essa parte? Não. Então, é importantíssimo a gente pensar como fazer. Não só fazer, mas pensar de maneira compartilhada no como nós vamos fazer, tá? Então, era isso que eu gostaria de falar. Eu acho que, não sei se eu passei do tempo aí, me perdi um pouco, né? Mas era isso, tá? Passou não, na verdade, você foi fidelíssimo ao tempo dado. Muito obrigada, viu, Luiz? E parabéns pelo trabalho, assim, foi um trabalho que eu fiquei pensando, assim, o quanto é potente para a educação básica, o quanto é potente para a produção de conhecimento histórico, né, mas, assim, para a educação básica, especialmente, porque tem uma dimensão algumas, além disso tudo que você disse, né, da autonomia, do mobilizar os fazeres e os saberes históricos para construir uma narrativa própria, essa relação com a comunidade e, ao mesmo tempo, uma relação com as mídias, que são mídias que têm uma duração temporal muito maior do que o tempo de vida dos meninos e que, muitas vezes, eles não alcançam porque não são as mídias que eles hoje usam com mais frequência. Então, há também um pouco essa noção de construção da historicidade da mídia, da circulação da informação e da produção do conhecimento histórico nesse circuito, né? Então, parabéns a você pelo trabalho e a você... parabéns, Nina, pela conversa também. A você pela tese, a você e a Ju pelo artigo. Bom, Santiago,
Vamos lá. Graduado em História pela Universidade Santiago, a gente chama de Santiago, né? Francisco Santiago Júnior. Graduado em História pela Universidade Federal do Piauí, mestre em multimeios pela Universidade Estadual de Campinas, doutor em História pela Universidade Federal Fluminense e pós-doutor pela Universidade de Bolonha. É professor na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, campus Natal, onde atua no Departamento de História, no Programa de Pós-Graduação em História e no Programa de Pós-Graduação em Ensino de História, do qual é o atual coordenador. Coordena também o grupo de pesquisa Espaços, Poder e Práticas Sociais. Tem experiência com metodologia de pesquisa com artes e multimeios, história visual e a relação historiografia e cinema. Pesquisa sobre história e teoria das imagens, história do cinema brasileiro e do cinema italiano. E lida com o debate público sobre etnicidade e racialismo nas mídias brasileiras. Atua também no estudo dos discursos patrimoniais em suas relações com o discurso cinematográfico no Brasil e na Itália na segunda metade do século XX. Sua participação nessa mesa terá como base o capítulo Cinema e Ensino de História, Genocídio, X-Men e História Pública em Sala de Aula, que escreveu para a coletânea Ensino de História e História Pública, que será lançada pela editora Letra e Voz. A palavra é sua, Santiago. Obrigado, Miriam, pela apresentação. Obrigado ao Luiz pela linda apresentação também. Já fiquei muito instigado para pensar 1000 coisas em sala de aula, inclusive. Né? E agradeço a você, Miriam, e ao Luiz pelo convite, por participar do livro, né, e a ter uma oportunidade de colocar algumas questões que têm me chamado a atenção nos últimos anos, na verdade há muitos anos, e que agora eu acho que finalmente a gente, como comunidade acadêmica, a gente está aceitando lidar com todas elas, né? Santiago, posso só fazer uma coisa feia, te interromper, mas é porque eu esqueci uma coisa importante. A gente disponibilizou agora as listas de presença. Eu queria lembrar que são 2 listas de presença para certificação. Uma que é o Festival Fica em Casa, da FEUF. Quem está ligado ao festival assina essa lista. E para o público em geral, do Lé Convida, uma outra lista. Então, vejam, elas são fixadas no Facebook aí. Desculpa te interromper, mas interromper antes de você começar a falar, assim, né, sobre o tema. Obrigada, viu? Imagina, fica tranquila. Eu quero novamente, continuando, agradeço você e ao Rodrigo pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse evento, que na verdade é muito bonito. Eu tenho acompanhado as mesas, tenho aprendido demais, né? Fora aqueles que você já lê porque você já está interessado, você também acaba indo atrás daquilo que você imaginava que não iria ler imediatamente, né? E uma oportunidade de pensar a noção de história pública, ensino de história, que eu acho que tem crescido mais nos últimos anos, graças a uma série de iniciativas, dos quais coisas como o PIBID e o Prof. História, né, o PIBID muito antes, e o Prof. História, em anos recentes, tem chamado mais a atenção. Um pouco deslocando esse nosso status de historiografia, que pensa muito a produção do texto histórico, e a partir da história pública a gente aceita finalmente que debater texto histórico na sociedade, no espaço público, implica em uma série de iniciativas, e que nós, e como a fala do Luiz demonstrou agora há pouco, né, são as iniciativas que fazem parte da gente. Também, obviamente, já vou avisando a plateia que, evidentemente, desde que a pandemia começou e a sala de aula, as conferências e as palestras invadiram as salas de casa, pode acontecer algum evento, eu moro numa casa com 2 gatos e eles são os donos da casa, não impeço eles de fazer nada, então pode acontecer alguma coisa por aqui, né? Então, eu agradeço a oportunidade de, no final das contas, colocar algumas questões para vocês, né? O artigo que está no livro organizado pela Miriam e pelo Rodrigo, que é Cinema e Ensino de História, Genocídio, X-Men, História Pública em Sala de Aula, ele está baseado num conjunto de demandas que eu tenho atendido a partir de uma série de experiências na sala de aula da universidade. Se fosse resumir o artigo, ele tem por objetivo desnaturalizar a noção de genocídio como um fenômeno na mídia contemporânea a partir da sala de aula, incorporando tanto o ensino de história como uma educação em direitos humanos. E eu vou desenvolver um pouquinho isso daqui a pouco. Mas eu acho interessante que, em vez de falar do artigo, falar por que ele foi escrito, né? Por que ele se tornou uma questão, que são justamente os temas que têm chamado a atenção atual, né?
O tema principal, o tema que mais torna ele importante, eu vou deixar para o final. No final, vou falar pelos menos importantes em termos aqui, né? Eu acho que esse texto, ele propõe, o texto que eu proponho para o livro, ele está baseado em alguns problemas interligados. Eu diria que são 3 problemas interligados. Todos eles que têm uma dimensão de história pública e uma dimensão de ensino de história. O primeiro é uma coisa que me incomoda há muitos anos, que é a noção de índice, o que eu chamei de, e tenho chamado de índices do passado, que é a maneira como é que as imagens produzem indicações para aqueles que estão vendo essas imagens, que eles estão vendo alguma coisa do passado. Parece uma bobagem, mas no final das contas isso significa que no meio audiovisual existe uma forma de educar o espectador para que o espectador entenda que ele está olhando para algo que tem traços de passado ou traços de memória. Isso é muito bobo, porque acontece da forma mais inesperada possível, como, por exemplo, para aqueles que são velhos, né, como eu, né, aquele momento em que o submarinozinho desce até o fundo do mar, encontra os restos do Titanic, e aí, a partir dali, com o contato com a ruína do navio, se torna possível rememorar do navio. E, no final das contas, isso é uma forma de educação do passado que acontece nas mídias públicas e que indica para a gente o que são essas coisas, o que são ruínas, o que são vestígios, o que são documentos, né? Para além do próprio ensino escolar ou do ensino universitário, existem também um aprendizado público dessas coisas. A gente pensou recentemente com o que aconteceu com as estátuas, né, antirracistas que começaram a cair pelo mundo afora. Bem, estátuas aparecem em narrativas o tempo todo sendo derrubadas. No último capítulo lá da série do Skywalker, Ascensão Skywalker, por exemplo, o final é a Rey derrubando um bando de estátua do povo lá dos inimigos dos Jedi. Quer dizer, são coisas que no final das contas são muito naturalizadas e que a gente não presta atenção onde é que elas estão. E é o que eu chamo de índices do passado, nesse caso específico, que é o que eu gostaria, que é a primeira coisa. Então, eu tenho ficado há muitos anos atento a isso, né? Atento como é que o espectador, como é que um aluno meu entende que ele está olhando para uma representação do passado, ou para uma coisa relacionada ao passado. Isso implica, portanto, que temos aqui um aspecto que relaciona ensino e filmes, né? Então, ensino de história relacionado ao aprendizado do tempo a partir de filmes, que é um problema que nós, historiadores, podemos incorporar na nossa sala de aula com alguma facilidade, penso eu, né? Que se trata de entender que isso não é uma questão simplesmente de representar o passado, mas de indicar que tem algum pedaço do passado que continua presente entre nós, no agora, né? Então, não se trata simplesmente de uma coisa que indica que algo passou, mas de algo que está conosco, né? Eu acho que houve um grande benefício público no Brasil recente, quando finalmente, desde 2011 principalmente, se constitui entre nós uma discussão sobre história pública. Porque pela primeira vez a gente conseguiu superar alguns limites que havia na discussão brasileira sobre ensino, mas também sobre pesquisa em história a partir de material audiovisual, né? Isso por quê? Porque, no final das contas, quando eu concebo a ideia de que, naquela chave que o Ricardo Santiago apresenta para a gente, né, daqueles 4 engajamentos da história pública, no final das contas, isso me permite superar alguns antigos vetores da discussão de cinema e história e cinema e ensino de história no Brasil, né? Que é a questão do filme como documento, o filme como representação do passado e o filme como agente do passado. Eu acho que a história pública chegou para nos dizer que as 3 coisas são emaranhadas, e frequentemente não tem como a gente separá-las. O que a gente faz é articular conosco e com os nossos alunos, e também no espaço público, como esses elementos se misturam e se afastam frequentemente. É por isso que, no final das contas, eu entendo que o debate de história pública permitiu com que a gente saísse de algumas armadilhas. Primeiro, a ideia de que o historiador que trabalha com cinema em sala de aula trabalha com filme histórico, ou com filme antigo, né? Nem uma coisa, nem outra. Também pode trabalhar com uma coisa, como também pode trabalhar com outra. Mas necessariamente não é essa a questão. Se a gente pensa, novamente citando o Ricardo Santiago e aqueles 4 engajamentos fundamentais, né, que é a história para o público, entendido como ampliação de audiências, quer dizer, a gente produzindo filme histórico, por exemplo, né, filme com temas históricos. Uma história colaborativa, que é uma história feita com o público, onde a gente produz o discurso histórico junto com os outros sujeitos numa partilha de autoridades sobre o passado, né? Uma atenção às formas não institucionais de história, como, por exemplo, a história feita pelo público no cinema, mas não só no cinema, mas em vários outros espaços, né? E uma própria reflexividade do que seria o campo de passado e o campo de história entre nós, que é aquela 4ª relação com a história e público. Bem, me parece que quando eu proponho, por exemplo, um filme de super-herói, que foi a experiência que eu coloquei para o
o livro organizado pela Miriam e pelo Rodrigo, é o fato de que ali a gente está enfrentando também uma história feita pelo público de uma forma mais inesperada possível, porque você não espera necessariamente que vá ocorrer aprendizado histórico num filme, por exemplo, que mostra o mundo apocalíptico de dar, sei lá, 2080 e tantos, com todo mundo morto, com uma realidade fascista. Nem acredito que a gente precise ir para o futuro para pensar em realidade fascista, mas, né, esse mundo contemporâneo tem mostrado como a ficção está aquém do que ela deveria estar, mas ainda assim, né, é possível a gente perceber outras e outras associações. Como eu vou deixar claro, isso porém, não é a mesma coisa da atitude historiadora que a Ana Maria Mauad fala nos textos dela. Quer dizer, a atitude historiadora é uma mobilização de índices do passado autorreflexivos, né, na maior parte das vezes. Os X-Men não faz esse nível, mas ele produz um outro tipo de conhecimento, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Né? O segundo pedaço do problema que eu envolvi na minha no meu texto para o livro é a noção de genocídio. Né? E aí eu explico por que eu comecei a pensar no genocídio. Eu venho de um estado que declarou há muitos anos, quando eu fazia minha graduação, que não havia mais comunidades indígenas, que todos haviam sido exterminados. Né? Isso é o Piauí, no caso, onde eu nasci e me formei. Aí eu vim morar no Rio Grande do Norte, que era o único estado do Brasil que dizia a mesma coisa. Né? Aí eu fiquei, gente, pode ser. Porque eu chego na universidade e conheço os antropólogos que trabalham pela universidade e eles começam a falar de diversas comunidades indígenas. Diversas comunidades indígenas que estão sendo descobertas, né? O que me indica que, na verdade, não existiu um desaparecimento, embora possamos falar de genocídio do mesmo jeito. E aí me intrigou que todos os textos históricos locais naturalizassem a ideia de genocídio de uma forma tão brutal e, ao mesmo tempo, até quando colocam o genocídio como uma denúncia, quer dizer, como o desaparecimento de populações subalternas ou grandes populações a partir de uma minoria invasora, frequentemente racializada, fosse literalmente uma espécie de naturalização. Este é o passado deste povo, eles desapareceram. Mas não é coerente você dizer que as pessoas desapareceram e que elas estão sendo reencontradas. Então existe um gap aqui que começou a me incomodar muito, e eu comecei a prestar atenção no que é o genocídio. Né? Então, pensando no genocídio não apenas como um fenômeno histórico, quer dizer, não se trata simplesmente de dizer que a população foi assassinada em massa. Né? Se trata, no final das contas, de entender que genocidar, falar de genocídio é também um enredamento, é uma forma de contar o passado e classificar uma população a partir do desaparecimento ou da tentativa de fazê-la desaparecer. Né? E a minha questão fundamental é que, quando eu olho para as produções cinematográficas, elas naturalizam justamente o desaparecimento e vinculam a identidade dessas populações ao esforço por seu desaparecimento, e o grande modelo disso, sem dúvida alguma, são as narrativas do Holocausto, né? Mas não necessariamente somente as narrativas do Holocausto. Então, só que o genocídio tem uma outra dimensão que eu acho muito mais produtiva, porque, pensando dessa forma como eu estou falando, é apenas uma questão mais teórico-reflexiva, né? Eu acho que tem uma dimensão fundamental nela, que é a que liga à dimensão de uma educação em direitos humanos. Né? Entendendo aqui que tematizar o genocídio é importante porque ele permite desenvolver justamente um conjunto de trabalhos, de empoderamentos que são capazes de criar sujeitos de direito. Né? Aqui, eu pensando junto com a Vera Kandal, que fala que a educação em direitos humanos é uma formação de sujeito de direito, né, para ele parar de entender que o direito é dádiva, um empoderamento desse sujeito, mas também um rompimento com os silêncios, né, com as impunidades. E, frequentemente, o rompimento com o silêncio é uma forma de construir, de justiça como memória. Né? Nesse caso, minha questão é como é que a gente aprende tanto tempo? Como é que a gente aprende com tanta facilidade que matar populações em massa é natural? Me parece que isso é uma educação midiática. Né? E esse é o terceiro pedaço, nesse caso, da minha proposta. Né? Entendendo que genocídio é uma forma de contar, é um enredamento, né? E que eu posso também contar histórias, não do ponto de vista da população, a população atingida, quer dizer, eu posso não ser judeu e fazer um filme sobre o Holocausto, né? Eu posso não participar de certas minorias e trabalhar justamente na naturalização dessas narrativas de desaparecimento. Eu começo a olhar para o terceiro pedaço do problema, que são justamente essas narrativas que são absolutamente naturais, super circulantes entre nós, estão na base do consumo juvenil de audiovisual contemporâneo, que são os filmes de super-heróis.
né? E por que o filme de super-herói? Uma coisa que tem me chamado muita atenção é a quantidade de projetos de pesquisa no Profhistória voltados para os filmes de super-herói. Recentemente eu participei numa banca agora no Sergipe, justamente a partir do Pantera Negra, né? E o projeto do professor é fabuloso, né? Um ex-aluno meu do mestrado acadêmico aqui de Natal já tinha feito um trabalho desse tipo com os alunos dele em sala de aula, pensando o uso do filme para a construção de educação antirracista, né? E é um empoderamento e é uma construção de um sujeito de direito, levando as suas turmas para assistir, por exemplo, Pantera Negra e desenvolver todo um projeto em cima desse filme, né, em escola pública. Quer dizer, quando eu penso essas iniciativas, me parece que eu tenho um fenômeno que a gente tem um bando de gente que assiste filme, temos um bando de professores que assistem e gostam dos filmes, né, nós temos um bando de alunos que gostam desses filmes, e esses filmes criam uma coisa que o Paulo Knaus, né, professor do Rio, como vocês conhecem, chama muita atenção. Os quadrinhos, como esses filmes de super-herói, esse cinema de ação contemporâneo, ele faz parte da erudição cultural dos jovens, né? Eles são profundamente eruditos, e uma forma de você desenvolver justamente saber histórico é trabalhando pelas histórias de vida desses alunos, mas pela sua própria erudição cultural. E essa erudição pode ser convertida em erudição documental, quer dizer, a gente pode trabalhar esses filmes, né, esses quadrinhos, e os quadrinhos nos quais eles se baseiam, como uma forma de fazer o aluno explorar o seu próprio universo de cultura audiovisual e trabalhar a partir dele para construir as desnaturalizações dele. Vejam que o que eu estou dizendo com isso, que não se trata simplesmente de dizer como esse filme representa o genocídio. Não, eu estou dizendo, vejam como os filmes que vocês consomem, cruzado com construídos em série, né, porque você tem que entender esses filmes todos como fazendo parte de um certo consumo de vários filmes, não se trata de um filme, né, fazem a gente pensar o passado de uma determinada forma. Né? Nesse sentido, é que o problema que eu levanto é um cruzamento entre a construção de determinadas evidências de passado nesses filmes de super-herói, evidências de genocídio específico, e eu poderia me alongar longamente falando aqui só sobre os filmes da Marvel, como o genocídio é uma coisa presente, não vou fazer isso, né, da Marvel Studios, da Fox recente, e também pensando no genocídio como educação em direitos humanos, partindo, portanto, de uma coisa que faz parte da erudição cultural dos alunos contemporâneos, né, os nossos alunos atuais. Eles assistem loucamente filmes. Meus alunos da graduação, toda vez que sai um filme de super-herói, eles têm que me perguntar para a gente fazer qualquer discussão sobre o filme. Então, eu tenho que parar a aula para fazer. Né. Me fizeram uma disciplina de introdução aos estudos históricos, a gente refletir sobre Vingadores, fim de jogo, né, refletir sobre o tempo histórico a partir desse tipo de coisa. Quer dizer, são coisas que surgem em demandas. Como eu gosto, eu simplesmente discuto, né, eu acho que é uma oportunidade. Então, a terceira parte desse problema é justamente, aí você seleciona, né, qual é o filme que evidencia, no caso, a naturalização do genocídio. No caso, seriam os filmes dos X-Men. São os filmes que mais claramente, porque tem um modelo racial específico e populações que são frequentemente, no caso os mutantes, são frequentemente sujeitas a processos de extermínio ou a perigos de extermínio, né? Os filmes frequentemente, eles tematizam o genocídio. Mas qual é a dimensão de índice de passado, de educação histórica, se vocês preferirem, que esses filmes indicam? A primeira cena de um desses filmes, que no caso é ali o filme principal do artigo nesse caso, o filme principal é aquele X-Men e Dias de um Futuro Esquecido. E ele começa justamente com uma cena do futuro, onde os mutantes estão presos num campo de concentração. Nesse campo de concentração, eles são levados de uma forma profundamente animalizada. Então, esse filme, na verdade, ele é baseado em várias cenas que remetem diretamente à iconografia dos campos de concentração. Os X-Men, frequentemente, na verdade, todos os filmes dos X-Men, frequentemente, remetem à iconografia do campo de concentração. Remete, portanto, a uma memória social do campo de concentração. Trazem isso para o primeiro plano e fazem, portanto, usando imagens do passado para construir tramas, tanto no presente como tramas no futuro. Dias de um Futuro Esquecido, nesse caso, é uma distopia, né? Uma história futurista, misturado com uma história de enredo histórico. Então, nesse sentido, a gente pode trabalhar com a erudição desses filmes, mobilizar os quadrinhos, mobilizar um filme específico e constituir um certo procedimento. A ideia do texto, nesse caso, e aí eu já caminho para a conclusão, é a construção de um procedimento. É um procedimento onde a gente pode, de alguma forma, trabalhar com o que eu chamei
logo no início da minha fala, né, de desnaturalizar o genocídio em sala de aula, pensando aqui o ensino de história como uma educação em direitos humanos, na medida em que eu consigo mostrar, ou eu consigo não, construir junto com os alunos uma consciência a partir de procedimentos específicos, e os procedimentos estão relatados lá no texto, que eu não vou me demorar aqui falando a respeito deles, né, inclusive uma das pessoas lerem esse texto, né, então, a partir de procedimentos específicos que permitem com que a gente comece a desmontar a forma natural como a gente pensa o genocídio. Um dos principais textos de história do Rio Grande do Norte, sobre o Rio Grande do Norte colonial, ele encerra chegando à conclusão de que a população foi completamente exterminada. Mas ele faz isso justamente dizendo que, junto com ele, estão sendo identificadas novas populações indígenas, e eu fiquei zonzo, né? Eu quero saber aonde estiveram durante todo esse tempo esses indígenas cuja história jamais foi contada. Na verdade, eles sempre estiveram onde estiveram, nós é que não estávamos dispostos a ouvir suas histórias, né? Nós é que não estávamos procurando, como historiadores e comunidade de professores, ouvir suas histórias. E isso é porque o genocídio é um enredo naturalizado. Então, efetivamente, e aí encerrando, os procedimentos que eu relato no texto, que eu coloco no texto, são justamente tentativas de desenvolver uma problemática, reorientar o olhar dos estudantes para fazê-los trabalhar com a noção de genocídio naturalizado nos filmes que eles vivem consumindo, né, identificando naquele enredo as características das histórias de genocídio, né, cuja perversidade maior é fazer a gente acreditar que uma população pode ser entendida pela tentativa de extermínio dela, né. Eu encerro a minha fala sugerindo a leitura do texto, mas, acima de tudo, a partir de uma fala de uma outra professora, que eu estive num evento há muitos anos atrás na Bahia, na UNEB, e ela fez uma apresentação na mesa redonda comigo, e a coisa mais extraordinária que ela disse para a gente naquele dia foi que ela não queria saber dos escravizados africanos que haviam sido escravizados no Brasil. Ela, como mulher negra, ela gostaria de saber muito mais da experiência de dignidade que os ancestrais africanos dela tiveram no continente, nos seus vários países, na sua vasta diversidade, porque aquelas histórias do passado remoto eram mais significativas para ela construir a autoestima dela e dos alunos dela, do que as histórias do extermínio, tal como contado na escola a partir da narrativa da escravidão. Então, o que ela chamava a atenção é para a necessidade de dizer e chamar a atenção de que, sim, o processo de escravização no Brasil foi um processo de extermínio de populações, e isso forma a nossa identidade, mas eu também quero uma contranarrativa a isso. Eu quero uma narrativa que desnaturalize o genocídio e me jogue em outra coisa, e me faça entender que eu posso reler essas histórias públicas num outro horizonte. Acho que é isso que eu tenho para colocar para vocês, sem me estender muito. Tá bom? Obrigado. Acho que a gente pode ir para o debate. Mais a vocês dois pelos belos trabalhos, mais até do que pelas belas comunicações que o foram, mas pelos belos trabalhos. Como disseram os dois, acho que assim, vocês fizeram uma coisa que eu acho importantíssima, falaram sobre os textos, mas não exatamente os textos, né? Então, assim, acho que há ainda muito a aprender com aquilo que vocês escreveram a partir do que trouxeram aqui. E aí, eu gostaria de fazer aqui um pequeno comentário, antes de passar a palavra para o público, sobre esses... não apenas os projetos que vocês desenvolveram e sobre os quais escreveram, porque em ambos os casos são projetos desenvolvidos em sala de aula, a partir de reflexões de uma vida de pesquisa, né? É muito interessante isso, porque os dois têm essa mesma característica, são projetos desenvolvidos, no caso do Luiz Otávio, na educação básica, e no caso do Francisco Santiago, no ensino superior, utilizando as linguagens midiáticas, e refletindo sobre a história, e produzindo história a partir das linguagens midiáticas, mas a partir de reflexões que vocês fazem como pesquisadores ao longo da vida. Então, esses projetos, eles são um ponto na trajetória de vocês. E um ponto na trajetória que coloca em evidência uma série de interseções entre as preocupações que vocês têm no campo do ensino de história
e na prática da história pública, ou no movimento da história pública, né? E para fazer esse comentário, eu vou usar exatamente o que vocês trouxeram aqui, né? E vou fazer isso também a partir da leitura do texto, né? Então, vou juntar um bocado o que vocês disseram aqui e o que eu li nos textos de vocês. Eu diria que são 2 projetos e 2 intervenções aqui orais de rompimento com silêncios. Quando o Santiago diz, olha, é preciso romper com o silêncio do genocídio, eu diria que ou é preciso desnaturalizar, são 2 expressões que você usou e que eu acho que são muito importantes para que a gente pense no nosso papel como historiadores, sejamos professores de história, sejamos pesquisadores, né, e espero que sejamos sempre os 2, né, não consigo muito separar essas coisas, mas compreender e produzir a historicidade dos fenômenos, em termos de narrativas, em grande medida, desnaturalizar esses fenômenos socialmente e romper com os silêncios que naturalizaram, que fizeram com que esses fenômenos fossem naturalizados. Então, eu acho que são 2 projetos muito importantes nesse sentido, porque são 2 rompimentos de silêncios, ou rompimento com os silêncios. E aí eu queria nomear isso aqui um pouco. Seja o silêncio, no caso do projeto do Luiz Otávio, sobre o qual ele e a Juniele escreveram, o silêncio dos estudantes da educação básica e das suas comunidades como possíveis narradores de história. Eu acho que isso é fundamental, porque as audiografias trazem essa possibilidade à luz e às ondas, né? O estudante de educação básica, ele também pode narrar história. As comunidades escolares e as comunidades de pertencimento dos nossos estudantes também podem narrar histórias. Isso não é uma função exclusiva do professor de história. Então, o projeto rompe com esse silêncio, que eu acho que é fundamental. E, no caso do Santiago, rompimento com silêncio sobre o genocídio, sim, o genocídio na história, né, que foi algo que você nomeou aqui, mas também sobre a história e a cultura da história, né, para pensar na reflexão que o Marcelo Abreu e a Nara Cunha fizeram, e sobre a qual o Marcelo falou aqui há umas semanas atrás, o silêncio sobre a história e a cultura da história em mídias populares como o rádio e o cinema de ficção. Porque muitas vezes a gente opera com o conhecimento histórico apenas relacionado à pesquisa acadêmica, aos livros e à circulação mais restrita que o conhecimento, ou mais legitimamente científica que o conhecimento histórico tem. E ao fazer a análise do cinema de ficção, e um cinema de ficção distópico, você rompe com esse silêncio, a história está ali também, né? As referências às experiências humanas do passado estão ali também. E ao fazer essa outra proposta, ao trazer essa outra proposta, que é de que estudantes de educação básica escrevam história e comuniquem história por meio de pílulas de rádio, né, de pílulas sonoras, o Luiz rompe com essa outra lógica. O rádio também tem história, ele também produz história, ele faz a história circular. Então, acho que são 2 rompimentos importantes para que a gente pense nessa relação entre ensino e história pública, no que a gente vem chamando de movimento de história pública brasileira. Né? Assim, não é simplesmente dizer que a gente sempre fez isso. É compreender por que é que a gente está fazendo isso, como é que a gente está fazendo isso e como é que nós estamos procurando desnaturalizar esses processos. Nas salas de aula. No caso de vocês, tem isso que é muito interessante, né? Porque são experiências de dentro das salas de aula. E aí, assim, já eu passo a palavra para o público, mas eu queria ouvir vocês, vou fazer uma primeira pergunta nesse sentido, sobre como foi fazer esse processo de desnaturalização com os estudantes em sala de aula. Como é essa experiência, que vocês disseram um pouco aqui, né, ou na comunicação hoje, mas dos princípios e das reflexões
conceituais, em alguma medida metodológicas, dos projetos de vocês. Mas eu gostaria de ouvi-los um pouco mais sobre como foi desenvolver esses projetos de história pública com os estudantes em sala de aula. Como é que os estudantes, seja da educação básica, seja do ensino superior, do curso de história, perceberam as propostas que vocês trouxeram? Então, tá aí. O que eu trago primeiro como reflexão é isso. Deixo para vocês essa pergunta, enquanto o público também vai se organizando com as suas perguntas. Pode ser? Vamos pela nossa ordem? Luiz começa? Pode ir primeiro, Francisco. Vai primeiro. Sérgio mesmo. Ou eu mesmo? Primeiro, tudo bem. Vou lá. Tá bom. Não, já posso. Bem, enfim, vou lá. Miriam, obrigado pelos comentários. Eu acho que sim, você está absolutamente correta quando pensa a partir dessas noções de a gente está trabalhando com aquilo que o Marcelo falou algumas semanas atrás de cultura de história, né? Justamente com esses esforços que são feitos já fora da sala de aula, mas que a gente pode reincorporar a sala de aula numa outra chave, multiplicando o efeito deles. Quer dizer, em vez da a gente não só entende que os nossos alunos produzem história, produzem consciência histórica e mobilizam conceitos históricos, como a gente também retroalimenta esses conceitos. Quer dizer, a gente causa um curto-circuito, que é muito produtivo, a meu ver, né? É muito produtivo, né? A gente aceita que, primeiro, história não é nosso monopólio, né? A gente tem que dividir a atenção com toda a cultura pública, né? Com os filmes, com os familiares, com as instituições, com os grupos sociais que cada vez mais produzem diversas formas de modalidade de perceber o passado, né? Então eu acho isso muito positivo, e foi o meu esforço, por exemplo, nessa disciplina, que eu conduzi a atividade para culminar no uso do filme X-Men, porque na verdade o texto ele fala de tudo isso, né? Fala de como a gente culminou no uso específico do filme X-Men Dias de um Futuro Esquecido, mas ele foi imaginado como parte de um processo. A ideia era justamente pensar com os estudantes, começar assim a localizar os elementos de passado que eles frequentemente já mobilizam quando eles veem filmes, né? Então a gente cria toda uma sensibilidade que envolve duas coisas que são pouco usuais quando a gente trabalha com filme como historiador. Geralmente a gente pede para o aluno: assista esse filme e escreva tal coisa para mim, né? O esforço da disciplina não foi esse. O esforço da disciplina foi monte problemas sempre. A ideia era montar problema, eu nunca dei o problema, eu faço uma orientação, mas eu montar um problema e a partir do problema montado a gente desenvolvia o ponto de discussão, de forma com que eu tinha que sempre adaptar todo o encaminhamento da disciplina para o encaminhamento que os alunos estavam dando, né? Porque frequentemente eles incorporavam as questões dos filmes, as questões de sua própria vivência. E o segundo movimento que eu acho pertinente é justamente o envolvimento do corpo, né? Em vez da gente ficar em sala de aula apenas vendo filmes, ou debatendo filmes, ou ouvindo o professor, ou ouvindo o aluno, eu exigi e pedi que fosse possível que a gente mobilizasse o nosso corpo. Então, a gente organizou idas ao cinema, nós organizamos atividades que nos deslocavam do espaço convencional e também mobilizei textos não convencionais, quer dizer, a ideia não era simplesmente escrever artigo ou TCC, né? A ideia era mobilizar múltiplos gêneros discursivos em sala de aula e também formas de apresentação diferenciada. Então, os alunos tinham que montar isso que hoje em dia é muito chamado de remix, por exemplo, né? Frequentemente eles tinham que fazer montagens de material em sala de aula a partir dos materiais audiovisuais que eu colocava. Então, a ideia era mobilizar tanto que a gente pode chamar de uma forma muito feia de conteúdo procedimental, né? Quer dizer, mobilizar habilidades várias, habilidades do corpo, habilidades da escrita, habilidades de controle audiovisual, de alguma forma fazendo com que eles entendessem, ou melhor, quando eu digo eles entendessem fica muito autoritário, né? Como se eles não entendessem antes, não, mas que eles reconstruíssem, né, a noção de genocídio e começassem a observar ramificações para fora do próprio filme, né? Bem, se eu penso o filme, por exemplo, o X-Men, a partir da metáfora do genocídio judeu, e entendendo o genocídio judeu como um empreendimento político, uma política pública racial,
eu começo a deslocar a possibilidade da racialização para o mundo público. E aí a gente começa a observar onde eu já naturalizei o genocídio fora da caixinha do filme, né? E a gente escapa da caixa do filme. Porque o objetivo é escapar da caixa do filme, o objetivo não é ficar no filme, o objetivo não é entender simplesmente os X-Men. Os X-Men não são interessantes em si mesmos, quer dizer, são divertidos, mas não são interessantes em si mesmos para a educação histórica nesse sentido. Eles são interessantes para ativar para onde é que eles vão, né? Para ativar uma outra possibilidade de pensar o genocídio e finalmente fazer, bem, onde é que foi tirado a dignidade humana, onde é que o sujeito de direito foi apagado pela narrativa do genocídio, e como contar a narrativa do genocídio de uma outra forma permite com que o sujeito de direito possa ressurgir em outra chave. Né? Dito dessa forma é complicado, né? Dito dessa forma, por quê? Mas a gente não para falar. Um dos objetivos é justamente não dar conceitos acabados de genocídio, foi não dar conceitos acabados do Holocausto, foi não dar conceitos, é justamente reformular todas as ideias com os próprios alunos. Né? Foi produzido um conjunto de textos da parte dele. Hoje eu faria a disciplina completamente diferente, né? A disciplina completamente diferente, eu incorporaria novas tecnologias, já tenho incorporado em disciplinas parecidas o uso de Instagram, o uso de perfis, intensificado o uso de remixes, apresentações orais, histórias de vida, cápsulas do tempo, então estou usando novas coisas. Se eu fosse hoje refazer a disciplina, ela seria outra, e eu acho que seria bem mais diversificada. Mas agora eu acho que porque a gente pode partir para o Luiz. Francisco, quando você estava falando aí sobre os rastros, gostaria de fazer um pequeno parênteses aqui, fora da apresentação, que eu recebi hoje, eu comprei esse livro aqui do Ricardo Cocho, é um livro, muitos de vocês já devem conhecer, deixa eu ver aqui, aí, é o Explode Novo Brasil, comprei, estava R$4 lá no, deixa eu ver, peraí, aí, Explode, o jornalista da Folha de São Paulo, a Sônia deve conhecer, né, Sônia? Esse livro, não sei, e do Ricardo Cocho, sobre o diário da campanha das diretas. E aí, você estava falando dos rastros. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. É um parênteses, tá? Olha só o que eu recebi junto. Olha os rastros aí, peraí. Ai, tá ruim aqui a câmera. Uma dedicatória. Eu vou ler, porque deve estar ruim, do Cocho. Ao amigo Hugo, que eu não conheço, na certeza de que nossos filhos vão viver um Brasil novo e livre. Grande abraço, Ricardo, 11/5/1984. Né? Fiquei pensando assim, que eu era uma criança na época, né? E tá aqui, ó. Acho que a gente tem esse compromisso de pensar isso. Ele, um jornalista, né? Pensando o Brasil publicamente, escreveu um livro sobre a coletânea das reportagens dele sobre o processo das diretas. E a gente tem esse compromisso público, né, como historiadores, de desnaturalizar tanto pensar os meios de comunicação, mas desnaturalizando os meios de comunicação, as mídias, os produtos midiográficos, né, aquilo que nos chegam. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Pensando agora nos negacionismos e na maneira como tem sido constituído, e relacionando com a sua discussão, Francisco, eu acho que tem essa coisa, o que eu chamaria de desnaturalização é pensar naquilo que o documentário Verdade nos ensina, assim, sobre pensar assim, qual que é a função do erro, né, do cacofônico, entende, assim, essa coisa que foge, que está ali, mas que a gente não vê, mas que ao mesmo tempo ele está ali, né? Então, por isso, pensar metodologicamente, Miriam, eu acho importantíssimo nesse processo de desnaturalização, pensar que são eles produzindo, e aí eles começam também a ler de outra forma os meios de comunicação, né? Eu lembro que eu tive o primeiro susto quando uma vez eu estava em sala de aula, num curso de graduação, e numa universidade de comunicação, dando aula de comunicação, e aí
eu fui passar o filme Cidadão Kane, para discutir o Cidadão Kane com eles. E aí eu entendi uma coisa assim, eu fiquei pensando durante anos, estou pensando nisso aqui agora, né? Uma coisa que a gente pensava, porque eles tiveram um estranhamento ao ver um filme preto e branco. Que para isso já tirou, sabe, deslocou o lugar não era era uma outra linguagem, né? E o outro susto que eu tive foi quando eu fiz uma referência ao John Lennon na sala de aula e o aluno não sabia quem era o John Lennon. Aí eu falei, puxa, eu tô velho pra caramba, né? Tô muito velho, mas é também esse lugar, quer dizer, a gente tem que compreender que lugar que o aluno está falando, da onde que ele está falando, né? Porque às vezes a gente não consegue comunicar nesse sentido. Mas também comunicar de que forma? Será que a gente vai fazer a maneira como essa moçada está fazendo? Alguns deles, né? Estão fazendo aí com palavrões, né? Ou que maneira que nós vamos fazer esse processo de desnaturalização? Que eu acho que é uma grande discussão que nós, historiadores, temos que fazer. Quer dizer, como que nós vamos produzir sentido? Qual a maneira que nós devemos produzir o sentido? Quais são os caminhos que nós vamos escolher para essa desnaturalização? É mais uma pergunta também, sabe? Para todos nós, historiadores, a Miriam, por exemplo, trabalhando com teatro, né, Miriam? E pensar como é que é esse processo. E qual que é o significado do teatro hoje, qual que é o significado do cinema, Rodrigo, né? Pensar no cinema, o Francisco também, que está trabalhando com o cinema, da maneira como ele nos chega, quer dizer, de que maneira nós vamos comunicar mesmo, né? Tem a ver, essa desnaturalização tem a ver, então, com, a meu ver, assim, com essa tentativa de construir um processo que seja dialógico, conversacional, né? Que a gente enfrente a mídia, nesse sentido de que a gente pode construir interações múltiplas com os alunos, interações diversas, em camadas, mas sempre com a preocupação de sermos historiadores e com a autoridade que nos compete. Eu defendo isso, sabe? E a gente não pode esquecer que nós somos historiadores, formados com a autoridade que nos compete. Isso não significa que nós vamos ter uma postura autoritária, mas que nós vamos pensar sobre, problematizar sobre aquilo, nesse sentido, né? Não sei se posso fazer uma fala assim. Sim? Posso fazer um comentário? Eu acho, Luiz, que você é muito feliz você falar esse tipo de coisa, porque eu faço duas coisas frequentemente quando posso. Eu transformo... Primeiro, nós temos que sair da caixinha da história, que é a caixinha da escrita, entendendo a história aqui como caixinha da escrita. Que às vezes a gente fica muito aprisionado dentro dela e a gente não entende que frequentemente os gêneros discursivos que os nossos alunos estão usando já não são mais esses, né? Ou não são somente esses. Então a gente tem que começar assim a trabalhar com novas ferramentas, pensando inclusive o valor dessas ferramentas como instituição de algum conhecimento que seja útil. Eu uso, por exemplo, filme como texto histórico em sala de aula, né, para pensar temas, como se usa um texto de filosofia ou um texto de qualquer outra coisa, né? Algumas das minhas aulas elas têm tema, vai ser o filme X. Né? Precisa de um texto paralelo? Precisa, isso na graduação, pensando aqui na graduação. Agora, eu acho que a minha experiência recente, ela tem chamado a atenção para uma coisa fundamental, como ser historiador com esse material, né? Eu acho que a pergunta é partir da erudição dos alunos. A gente começa pela erudição delas, pensando que uma das formas da gente trabalhar como historiador é fazer a explosão dessa erudição, quer dizer, a gente começa a fazê-la aumentar em outra direção, uma direção frequentemente inesperada. Então não se trata de ficar no filme de super-herói, trata-se de ir para além do filme de super-herói. Ele é uma chave de entrada, porque quando eu chamo de erudição, é a grande manancial cultural do universo que qualquer aluno tem acesso. E isso acontece tanto na graduação como acontece no ensino fundamental ou médio. Quer dizer, esses alunos têm a sua própria cultura. Por exemplo, a noção de lugar de fala é uma noção problemática em vários sentidos, mas é uma noção de alunos, circula
A gente tem que partir dali para ir a outro lugar, se achar necessário ir para outro lugar, ou ficar ali e justamente explorar o ambiente como ele se encontra. Então, eu nunca... A ideia, e sim, quando se usa preto e branco, eles sempre reclamam. É universal, pelo que eu vejo. Né? Se for quanto mais antes dos anos 50, mais dói para os alunos de hoje assistir qualquer filme. Né? É raro, poucos filmes conseguem sobreviver tão bem para a acessibilidade contemporânea quanto em tempos modernos da vida, que continua dando certo, despeito de tudo. Né? Mas, assim, eu penso que a ideia é manter nos historiadores, é fazer com que eles comecem, com que todo jeito comece a olhar para a sua própria manancial cultural, para a sua própria erudição, e comece a retrabalhar isso em novas chaves, e comece a expandir isso em outras direções. Então, beleza, você está assistindo Pantera Negra? Bem, você sabe como eram os quadrinhos do Pantera Negra lá nos anos 70? Vai lá no quadrinho e vê a mudança do personagem, e de repente você coloca em perspectiva histórica, porque a forma fundamental do aprendizado histórico é, no final das contas, trabalhando a pergunta para fontes. E eu acho, pessoalmente, eu posso estar enganado, não sei o que vocês pensam, uma das coisas mais difíceis do mundo é você construir, de fato, um bom trabalho de problematização de fontes. Né? Porque frequentemente a gente está muito alicerçado na ideia do livro-texto, o livro que já conta a história. Né? E o desafio do ensino é fazer o aluno, ou orientar o aluno a produzir a história, não aprender o que já está escrito. Né? Sem deixar com isso, desconsiderar a erudição que foi produzida e o conhecimento produzido. Né? Então eu acho muito delicado. Mas era só um comentário sobre esse assunto. Desculpa, acabei te interrompendo. E sem a obrigação de fazer o aluno produzir o conhecimento histórico, sem a obrigação de ter um conhecimento histórico original. O que se pretende não é que ele seja um produtor de conhecimento histórico original, de historiografia, mas que ele tenha uma atitude historiadora, que ele compreenda a historicidade das fontes, das narrativas, de tudo que aquilo com que ele vai lidar. Né? Então, assim, eu concordo, eu acho difícil, para mim é o princípio do ensino de história, eu acho que é esse de produzir a historicidade das coisas e desnaturalizá-las. Penso, como você disse agora, Santiago, como o Luiz disse há pouco também, que é fundamental fazer isso por meio de uma análise de fontes e de documentos, e que isso é muito mais difícil do que lidar com a narrativa pronta, e que analisar as fontes históricas não é simples, como muitas vezes a gente pensa, é pensar as fontes a partir de problemas, é pensá-las em seu contexto, em seu contexto de produção, mas também em seus diferentes contextos de uso, de silenciamento, enfim. Então, desenvolver efetivamente aquilo que a gente vem pensando recentemente como uma alfabetização histórica. Então, isso, inclusive, eu acho muito interessante, porque eu acho que há um processo muito semelhante nesses projetos de vocês, que é o do desenvolvimento de uma alfabetização histórica, como uma alfabetização científica, em diálogo com as linguagens midiáticas. E aí eu vou aproveitar para apresentar... Eu estou te cortando, Luiz, você ainda queria terminar? Não, né? Eu vou aproveitar para apresentar a primeira questão que nos chegou do público, que foi do Ivanilson, cadê? Eu perdi aqui, achei, do Ivanilson, e que ele questiona o seguinte: até que ponto existe a necessidade dos professores terem o domínio de uma metodologia própria dessas linguagens, rádio, cinema, música, teatro, TV, enfim, para o trabalho em sala de aula, com filmes, rádio, HQ, por exemplo, né? Que eu acho que é uma questão importante e fundamental, porque nós, como professores, somos generalistas. Se aqui o Luiz se dedica ao estudo do rádio e da música, o Santiago se dedica ao cinema, eu trabalho com teatro e música, né? Como professores, somos generalistas, nós não vamos usar só essas linguagens com as quais a gente tem mais familiaridade por ser pesquisador. Especialmente os professores de educação básica, vamos lidar com linguagens de maneira geral, documentos históricos de diferentes tempos. Acho que essa questão que o Ivanilson traz é muito importante, né? E aí vou apresentar também uma segunda questão, que é a do Ivan, que aí vocês já pensam em bloco, pode ser? A questão do Ivan é especificamente para o Luiz. A noção de audiografia é muito interessante, mas na prática, junto com a escola, por exemplo, como distinguir o processo
Perdão, como distinguir o processo da audiografia da elaboração, compreensão e consumo dos podcasts, por exemplo, que tem sido um produto em ascensão atualmente, inclusive entre os jovens. Você mencionou isso, né, Luiz, mas não desenvolveu, então achei legal que ele trouxe, né, que ficou, você jogou a bola e ele cortou. Essa distinção estaria na finalidade do produto final, no sentido da audiografia não ser entretenimento? Na metodologia de pesquisa e produção, no sentido de que há nesse processo a mão do historiador? Eu não consigo ler o final da questão, então vou parar por aí. Eu acho que deixo essas duas questões e a gente vê se aparecem outras, tá bom? Começa, Santiago. Que aí depois o Luiz já responde as duas também. Posso começar. Eu penso assim, como professores, como a Miriam colocou, nós tendemos a ser generalistas, e nós não temos outra condição, porque a gente lida com essa questão. Quer dizer, e como professores, a gente tem que trabalhar e atender as demandas que surgem, né? Existem, por exemplo, passados que irrompem, né? E o professor ele tem que, de fato, desenvolver alguma espécie de mecanismo para saber lidar com a sua erupção na hora que ele surge. Por exemplo, a queda das estátuas, né? Eu vi muitas piadas no Facebook, nas redes sociais, agora todo professor é especialista em estátua, mas é interessante a gente pensar que não se trata de ser especialista, mas uma atitude de tentar saber como lidar com o debate quando ele surge, para inclusive atender a demanda de seus alunos, porque eles vão trazer uma hora isso para a gente. Então a gente não tem muita alternativa, não ser generalista, e conforme o nível do ensino, então você se torna mais generalista ainda. Mas se eu pego a chave que a Miriam acabou de colocar, que é a chave do saber escolar como um espaço efetivo de produção de um conhecimento original, embora não seja talvez o primeiro, né? A gente pode também jogar dessa forma, quer dizer, não foi a primeira vez que isso foi pensado, mas não é essa a questão. O importante é a emergência do conhecimento na hora que ele emerge no espaço escolar, seja esse espaço escolar entendido no nível de ensino fundamental, médio ou universitário, né? E essa é a questão fundamental, né? E aí, a grande questão é, quanto mais, Ivanilson, mais você souber sobre a técnica midiática, facilitando, portanto, o processo do uso prático ou do uso de análise e interpretação, tanto melhor. A melhor coisa é você ser leitor de quadrinhos e você ser um espectador de cinema, né? E você ouvir rádio, por exemplo, porque isso facilita. Uma vez eu pedi para os meus alunos fazerem podcast. Um dos grupos não fez um bom podcast. Não fez um bom podcast porque eu fui com a ideia de que, na verdade, a turma conhecia. Caiu por desavios do mundo, né, o trabalho do podcast para o grupo que não ouvia podcast. Então, a habilidade, ela também é uma familiaridade, né? Quanto mais você, como professor, se dispor a se incorporar esse material como parte da sua erudição, mas também como um ferramental, e existem recursos sobre isso. Por exemplo, fazendo propaganda, tem um livro do Rodrigo, né? Do Rodrigo, que está organizando um evento aqui com a Miriam sobre cinema em sala de aula. Quer dizer, existem recursos, existe uma cultura para isso. O Prof. História está aí produzindo trabalhos onde os professores estão propondo guias didáticos, sequências didáticas, roteiros, cartilhas, cápsulas de tempo, caixas de memórias e uma série de metodologias que estão sendo todas lançadas no EduCaps, né, por exemplo, para disponibilizar para os professores. Existe um acúmulo de experiência que às vezes compensa, inclusive, quando a gente ouve o professor, né, compensa que a gente não seja o maior entendedor de história do cinema ou o maior entendedor em rádio. Né? Eu acho que isso é muito importante. Nós, professores, temos o mau hábito de não registrar as nossas experiências didáticas, em não propor e comunicar aquilo que nós fazemos, de maneira, e também de subestimar o valor de ler as experiências didáticas dos colegas, entendeu? E, frequentemente, essas iniciativas nos poupam de uma série de, não erros, não equívocos, mas de imprevistos que surgiriam na sala de aula, que se você tivesse um pouquinho mais de formação, você tinha evitado. Né? Então, a minha sugestão, Ivanilson, é que quanto mais você souber, tanto melhor sobre a linguagem que você vai trabalhar, tanto melhor será seu trabalho. Mais uma forma
de conseguir fazer isso sem se prejudicar tanto e incorporando, inclusive, vários aspectos novos para o seu trabalho, é você ouvindo seus colegas professores, é entrando no banco de teses do EduCaps, baixando as dissertações do Prof. História, lendo os produtos, e às vezes prestando atenção, por exemplo, quem pode, por exemplo, tem acesso aos bolsistas do PIBID, as iniciativas que eles têm feito, por exemplo, em sala de aula. Eu acho isso interessantíssimo, né? E, acima de tudo, lembrar de uma coisa, a produção, frequentemente trabalhar com fonte histórica não é simplesmente trazer fonte histórica de fora. Frequentemente é trazer com o que o aluno tem ou pedir para o aluno, e é uma posição problemática, mas necessariamente não tão difícil, fazer o aluno se entender como produtor de fonte histórica, né? No uso de algumas linguagens, como fotografia, como, por exemplo, memória, como biografia, nossa, surge uma oportunidade extraordinária em sala de aula, né? Então, eu acho assim, quanto mais você souber, tanto melhor. Não precisa saber tanto, mas, no caso de não saber tanto, você procura as experiências dos colegas. A gente está aqui para isso. Luiz? Obrigada, Santiago. Luiz? Essa questão eu vi com muita clarividência, viu, Santiago? Essa questão da audiografia, por exemplo, que eles fizeram com a comunidade lá, com entrevistas, etc., foi uma produção muito interessante nesse aspecto, sabe? Mas respondendo primeiro ao Ivanilson sobre a questão da metodologia, aí eu acho que tem duas questões aí. Uma questão, eu acho que essa moçada tira de letra, assim. Eles, inclusive, quem tem os professores que têm filhos, adolescentes, aprendem muito com os filhos. Muito. Outro dia eu descobri o Discord, que é o que eles usam para poder comunicar através dos jogos. Então, eles usam lá, estão jogando Free Fire, né? Aí, eles usam o Discord para poder fazer comunicação. E eu não sabia. E é uma ferramenta muito interessante de comunicação entre eles. Então, assim, tem essa parte técnica, né, importante. Por exemplo, você tem que conhecer eu até falo um pouquinho lá no artigo, um pouquinho sobre os softwares que nós escolhemos, etc. Mas eu não acho isso mais importante, sabe? Porque, assim, eu uso um determinado software, mas existem milhares, né, que a moçada, e também na graduação, eles sabem explorar muito bem a linguagem, né, daquele software. A questão técnica não é mais uma questão que eu acho o mais importante, né? O que eu acho mais importante nesse aspecto é pensar como fazer e as formas como nós vamos fazer. Quer dizer, de que forma nós vamos produzir o sentido. E eu estou falando isso nós, mas é nós com eles. Né? Dessa maneira mesmo. Quer dizer, como que nós vamos trabalhar com essa linguagem na produção do sentido, de forma que nós, enquanto historiadores, possamos, ao mesmo tempo, dialogar com o que eles estão fazendo, né? Mas também falar assim, olha, de que forma nós podemos fazer. E aí, já eu emendo aqui a outra pergunta do Ivan de Mello, sobre... ele questionou, e com muita razão, né? Se a gente não pode usar a palavra podcast, né? Pode. A geografia é um podcast. Né? Mas é porque, às vezes, aí, voltando à questão do Francisco, quer dizer, de como que a gente naturaliza uma palavra, assim, sabe? É lógico que... a palavra podcast serve, mas podcast pode ser qualquer coisa. E aí a gente tem que pensar que o podcast é uma ferramenta de comunicação, que pode ser uma matéria jornalística, que pode ser uma conversa entre duas pessoas gravadas, que é chamada de podcast, né, etc. E pensar que o podcast feito de uma determinada maneira pode se chamar de audiografia. Né? Eu prefiro até arquivo sonoro, porque eu acho que a palavra podcast às vezes ela é enganosa, assim, nesse sentido, né? Porque às vezes a gente acha que é uma linguagem, mas não tem problema. Você pode pensar aquele arquivo sonoro como um podcast, né? Mas o que eu acho mais importante para nós
é a problematização que nós, historiadores, vamos fazer diante daquele arquivo sonoro que nós vamos produzir. É o mais importante, né? E não tem problema chamar de podcast, né? Mas o que eu chamo a atenção é pensar sobre a ação. Quer dizer, como que nós, historiadores, lidamos com isso? Tem vídeos, por exemplo, sobre vários, né? Nós, historiadores, agora, qualquer área, né? Os alunos têm uma possibilidade incrível, eu acho, de aprender muita coisa, de várias formas. Mas aí é que mora o perigo, né? De nós não pensarmos sobre a ação. Então, Ivan, o que eu acho, Ivan, é que nós podemos pensar com podcast, usar a linguagem deles, mas sempre pensando naquilo que o Francisco disse, da desnaturalização de tudo, de todas as palavras, né, da maneira como nós vamos trabalhar. Tem que ser diferente, porque senão a gente vai fazer, por exemplo, uma linguagem cheia de palavrões, etc., muito próxima da realidade deles, mas que, estou dando um exemplo aqui, tá? Besta, mas que talvez não serviria para nós numa intenção de pensar que nós podemos fazer diferentes. E isso é um desafio, viu? Porque, assim, eu das várias audiografias que eu fiz, ainda não consegui chegar, ainda não, né? E tenho visto que tem gente fazendo que está chegando, o que é muito interessante, né? Então eu estou aprendendo com eles, viu, Francisco, também isso que você colocou aí, sobre a gente tem que ouvir o que o outro está fazendo, né? Tem programas de rádio da Rádio Nacional que são interessantíssimos, de história, que tratam de história, né? Mas a gente tem que pensar, quer dizer, em que aspectos nós podemos aproximar na linguagem do rádio e em que aspectos nós temos que nos distanciar justamente para trazer a discussão para a historiografia, né? Para pensar sobre com o olhar do historiador. Eu acho que é nesse aspecto, tá, Ivan? Não sei se eu respondi, mas só para a gente poder pensar mais. Na verdade, acho que vocês trazem algumas coisas que são fundamentais. Qual o nosso papel como historiadores, especialmente como professores de sala, dentro da sala de aula, né? Qual o papel do ensino de história? O podcast, ele pode ser tudo, e ele realmente não tem nenhuma obrigação, ele não tem nenhum compromisso com a produção de conhecimento histórico. Mas se nós, professores de história, formos usá-lo, nós temos o compromisso com a produção do conhecimento histórico ou com a análise do conhecimento histórico produzido, né? Eu acho que isso, inclusive, nos remete a uma questão que é muito importante para o nosso debate aqui, que é o que é que a gente chama de história pública mesmo no Brasil hoje, né? Essa atitude investigativa é um dos traços fundamentais. Eu não preciso cobrar do cinema que ele produza a história de acordo com os métodos e os conceitos da história. Não, ele é cinema, ele não tem essa obrigação. Mas o olhar que nós, historiadores, lançamos sobre ele é esse olhar investigativo, de busca e de compreensão da historicidade, né? Os nossos alunos não precisam produzir um conhecimento original em termos historiográficos, como o Francisco falou agora há pouco, eles precisam produzir um conhecimento original para eles, né? Esse conhecimento tem que ser original para eles. Eles não devem ser meros repetidores de narrativas, mas devem compreender a historicidade daquilo que eles estão estudando e ser capazes de desvendá-la. Então, esse compromisso que nós, historiadores, temos, ético com o público no sentido, inclusive, de espaço público, é o que move esse movimento, né? O que produz esse movimento de história pública hoje, né? Eu tenho duas questões aqui, e curioso que as duas chegaram no privado, né? Uma do Rodrigo, que chegou para a gente no chat privado, e outra que me chegou pelo WhatsApp, e aí eu vou mandar aqui também. A do Rodrigo de Almeida, né, o organizador do ciclo de debates, ele diz assim: parabéns aos dois colegas pelas ótimas apresentações, gostaria de ouvi-los sobre o aspecto de trabalhar com dois suportes narrativos midiáticos e culturais, que são o cinema e o rádio, para o ensino, tanto com estudantes de ensino básico, quanto para a formação de novos professores, mas que vão lidar com novas gerações. São linguagens diluídas no dia a dia, porém novas apropriações. Como
vocês sentem essas relações, distanciamento, facilidades, quais os desafios na educação? É uma questão muito parecida com a que eu trouxe, não por acaso, né, eu e o Rodrigo estamos aí afinados nas nossas investigações, né, nas interseções, né, de ensino de história e história pública, mas ele traz algo que é ainda um pouco diferente do que eu tinha perguntado, que é como é que essas duas linguagens são apropriadas em sala de aula por gerações jovens. Acho que isso é um negócio que é muito legal da gente pensar. E a Raquel Martins, que é professora, colega sua, Luiz, da rede estadual de Minas Gerais, ela é professora em Divinópolis e compõe com a gente hoje o Travessia, que é um grupo de estudos aqui da UFMG, propôs uma questão que é uma questão dupla. Como é que vocês veem hoje os usos e as possibilidades de uso dessas linguagens midiáticas no ensino de história em tempos de isolamento social, de ensino remoto emergencial? Que a gente tem ainda essa especificidade contemporânea, né? Por uma série de razões, porque elas se transformaram numa possibilidade importante, já que a gente se relaciona com os nossos estudantes mediados já pelos computadores, né? Então é possível fazer isso, mas ao mesmo tempo há uma série de outras questões postas, como a dos direitos autorais. Como é que a gente vai hoje lidar com os direitos autorais fazendo uso desses documentos nas nossas aulas online? Então tem aí uma série de coisas por trás disso que a Raquel trouxe. E para o Luiz, especificamente, ela ainda colocou uma segunda questão. Como é que você vê, Luiz, o uso dessas linguagens nos PETs da Secretaria Estadual de Educação, que é parte da proposta, né, de educação, de ensino remoto emergencial da Secretaria de Estado da Educação, com as apostilas, né? O que é o PET mesmo? O que significa? Eu esqueci, é o programa de... Você está com o microfone mutado. Programas de estudo tutoriado. Tá? Isso. É uma coisa... tutoriado. Que são as apostilas, né, com material condensado e tal, que os professores devem usar com seus alunos. Então, ela ainda te pergunta como é que você vê o uso dessas mídias nos PETs. É isso. Devolvo a palavra para vocês dois. Deixa eu começar, então, com essa questão do PET, porque é uma questão importantíssima, assim. Eu costumo dizer que o ensino à distância em Minas Gerais é uma mais-valia dobrada, tá? Eu escrevi um texto de desabafo, na verdade, né? Eu colaboro com uma revista aqui em Ouro Preto, a revista Cumbuca, e que foi lançada agora recentemente, e eu escrevi um texto lá sobre isso, que o texto ele se chama Pais Não Sejam Bobos, Vocês Estão Trabalhando de Graça. Porque eu sou pai e professor, né? E aí assim, eu tenho 2 meninos no ensino fundamental, né? E mais um no ensino médio. E aí o que acontece é que eu estou aqui no teletrabalho e aí né, chega o pai, eu não estou entendendo essa questão. Aí eu paro e vou, quer dizer, há uma mais-valia dobrada, assim, né? Duplicou a mais-valia, porque nós somos agora pais, professores, gente, né? O ser humano, é interessante saber como que se pode usar as tecnologias, que é uma coisa maravilhosa, etc., mas que com milhões de possibilidades, mas que também existe o fetiche, a fetichização desse processo, né? E aí, já emendando com a outra questão né, desse processo na sala de aula, é justamente por isso que nós temos que pensar sobre o nosso papel enquanto professores, porque nós não podemos sofrer esse processo de destruição da nossa psique, porque é isso que está acontecendo, né? Porque as tecnologias, os algoritmos, a forma como é construída, né? As redes sociais, a gente começa a trabalhar sábado, domingo, etc, etc. E isso não pode acontecer, e está acontecendo,
né? Então é mais um desabafo agora, nesse sentido de pensar a sala de aula para não transformar a tecnologia em um fetiche. Ela não é. Nós temos que usá-la e apropriar desses meios para não sermos dominados por eles. Porque é isso, por exemplo, que está acontecendo aqui em Minas Gerais. Além do trabalho remoto, a maneira como ele está sendo conduzido em Minas Gerais, não houve nenhuma conversa com os professores, foi totalmente posto de cima para baixo em Minas Gerais. Aqui foi assim, né? E existe a possibilidade agora de voltarmos, não sei como, né? E o material didático produzido é de dar vergonha, para falar a verdade, né? Tem uma aula sobre, por exemplo, onde ele fala sobre o evolucionismo e o criacionismo. É uma das coisas mais tristes da história da educação em Minas Gerais. A maneira como eles conduziram o processo, né, de maneira covarde, né, o roteiro que foi construído para poder a aula se desenvolver foi covarde, assim, né? Foi para atender os interesses daquilo que a gente está vivendo hoje em Minas Gerais e colocando, por exemplo, o criacionismo no mesmo patamar da teoria da evolução do Darwin, né, dizendo que você pode escolher aluno entre uma e outra. É covarde. É um adjetivo que eu vou usar. Inclusive no módulo da TV, né, Luiz? Na TV. Inclusive né? no módulo telecurso. Exatamente. Foi na TV isso aí. A gente tem que falar essas coisas, gente. Eu não sei porque os historiadores não estão falando sobre isso, né? Eu não sei por que a gente não está... dá uma ótima análise do discurso, é uma ótima maneira de a gente escrever sobre, da gente trabalhar, publicar, porque é uma coisa que não existe, assim, a maneira como está sendo o processo aqui em Minas Gerais. Então, é um desabafo, tá? Da maneira como está sendo construída. Então, a gente não pode trabalhar a tecnologia como fetiche, porque senão ela nos atropela. É uma questão importantíssima para nós, professores. Agora eu estou falando como professor e como pai também, porque agora eu virei também professor 2 vezes, né? De várias séries e anos, né? É só isso. Eu não sei se eu respondi, mas eu gostaria de deixar aqui mais aberto para a gente voltar a discutir outras questões. Santiago? Então, eu vou começar pelo final, pela pergunta da Raquel, né? Como é que a gente lida com a linguagem de história em tempos de isolamento social? Eu recentemente, a gente está na graduação da UFRN, a gente está no semestre suplementar, tal como aconteceu, que o Luiz está falando aí, a UFRN decidiu que nós teríamos um semestre. Primeiro estava tudo cancelado, estava tudo suspenso, aí decidiu, temos um semestre no meio do semestre corrente, vamos voltar ao semestre antigo. Só que na hora de voltar ao semestre, eu e uma professora que faz parte do nosso grupo de pesquisa, a professora Juliana Souza, decidimos que o formato da disciplina que a gente ia voltar não seria o mesmo. Em vez da gente pensar uma disciplina normal, tipo História do Brasil República ou qualquer outra coisa do gênero, nós decidimos fazer uma disciplina metodológica. Mas qual era o fim da disciplina metodológica? O fim era, na verdade, trabalhar com a experiência histórica, a construção de fontes históricas, o tratamento de fontes a partir da experiência dos alunos. Então, literalmente, a gente transformou a pandemia no tema, a experiência social da pandemia na sala de aula. Mas isso é possível foi possível porque nos foi dada essa abertura. E é aí que está a questão. Com esta abertura, foi possível, no nível da graduação, na minha universidade, fazer isso. Frequentemente, isso não é possível. E esse é um dos grandes problemas da retomada no formato remoto, onde não há uma reflexão do que é, de fato, que deve ser base curricular para a gente trabalhar em sala de aula, na situação de isolamento social, fingindo que o isolamento social não existia na intensidade que ele existia antes, quando muitas secretarias voltaram às aulas, ou como ele está existindo agora, porque o que nós vivemos é uma pandemia sem quarentena, que é uma coisa louquíssima e perigosíssima também, né? Genocida, né? Em alguma medida, em larga medida.
Então, assim, quando a gente pensa essas circunstâncias, Raquel, o melhor, sem dúvida alguma, seria a gente trabalhar com as potencialidades da mídia, fazendo com que o aluno entrasse, de alguma forma, e nós, porque nós também temos que fazer isso, tanto nós como os alunos teríamos que entrar no aspecto produtivo dos dispositivos midiáticos, e não nos aspectos reprodutivos do dispositivo midiático. O que eu quero dizer? Não se trata simplesmente de assistir, ficou fácil, eu coloco o link no chat, o aluno vai lá no vídeo do YouTube, depois ele volta para a sala de aula. Não, isso é o menor dos menores. O ideal, no final das contas, é que houvesse a produção. Isso que o Luiz acabou de colocar para a gente, a partir do material do rádio, teria que ser feito também no nível do ensino remoto, mas a partir das possibilidades oferecidas pelas ferramentas audiovisuais. Se antes eu já usava Instagram, já usava Facebook, né, como mecanismo de sala de aula, a ideia é, vamos transformar esse material como possibilidade de construção de testemunho, possibilidade de construção de fonte, problematização de material de fontes, né? Isso nem sempre é possível. Por quê? Porque, dentre outras coisas, como eu disse, a gente cai no ensino remoto sem pensar o que é o currículo para ensino remoto, né? E aí a gente cai numa armadilha, né? É uma armadilha muito séria, né? Que dificulta profundamente o nosso trabalho. Agora, minha questão sempre a gente parte da experiência do aluno, né? E se a experiência do aluno é o isolamento social, é a escravidão com isolamento social, é a colonização com isolamento social, né? É a guerra com isolamento social, né? Que é a forma, na verdade, que a gente tem como fazer a passagem para as tais metodologias ativas. E eu acho muito ruim que os professores não entendam que eles já fazem metodologias ativas, né? Eles frequentemente já mobilizam que hoje em dia essa palavra é tecnologias ativas e necessariamente não se tem consciência, porque parece que a expressão está falando de outra coisa. Toda vez que você coloca o aluno para produzir, construir conhecimento do qual você não está falando, mas do qual você está orientando o processo de construção, você está tendo, em alguma medida, metodologia ativa, né? Esse seria o primeiro bloco da pergunta. Quanto ao Rodrigo, né, como é que a gente lida com a apropriação desses materiais de rádio e cinema para gerações mais jovens? Olha, eu vou te dizer que cada ano é mais problemático, porque cada ano as pessoas são cada vez mais loucas, elas são cada vez mais informadas, elas têm os novos temas, tem um novo reality show, é um desespero. A minha atualização diária é problema. E as séries, então, são desesperadoras, né? Porque eu não tenho tempo para ficar acompanhando as séries como esse povo tem, né? E eu, na verdade, tenho uma baixa tolerância a séries, né? Abrindo um parênteses. Aí o que acontece? A minha impressão, Rodrigo, é que a gente tem um esforço profundo por aprendizado generalista, para usar a palavra que a Miriam chamou a atenção agora há pouco, mas o mais veloz possível para fazer o possível. O que eu estou entendendo aqui como fazer o possível? É frequentemente delegar ao aluno trabalhar com o universo midiático que ele conhece para que ele mobilize isso. Ou traduzindo em miúdos, no final das contas, trabalhando com a erudição. E isso que o Luiz acabou de colocar, os nossos alunos sabem muita coisa quando se trata do universo das tecnologias audiovisuais, né? Explorar isso como um mecanismo de aprendizado histórico, né? Isso, às vezes, nos compensa da nossa incapacidade real da gente aprender tudo que tem disponível para aprender no presente contínuo. Uma das coisas que mais me chama atenção, já encerrando a minha resposta, é o fato de que toda vez que eu vou trabalhar com cinema em sala de aula, frequentemente eu tenho que mudar a lista de filmes, né? Porque ele tem que ser adaptado às necessidades de uma audiência. Então, uma turma específica que eu achei que eu ia usar uma série de filmes específicos, eu mudei tudo porque a turma chegou absolutamente racializada. O que eu quero dizer com racializada? Querendo discutir raça. Então, beleza, a gente muda tudo. A gente muda tudo, a gente faz pesquisa, a gente pergunta o que eles querem, a gente traz isso para a sala de aula, a gente traz os vídeos que eles querem ver, a gente propõe aquilo que eles querem ver, a gente transforma isso em questão, sempre pensando naquilo que eu coloquei para o Luiz, a gente amplia a erudição para outro lugar, para uma problematização histórica. De uma forma resumida, uma vez que a gente está com o tempo estourando, né, eu acho que era isso que eu podia dizer. Meus queridos, eu agradeço demais da conta, muito mesmo, assim, pela boa prosa, pela sequência da boa prosa, né, dos últimos tempos, e pela disponibilidade de vocês de estar aqui hoje, e queria dizer que achei que essa mesa foi bacanérrima, assim, que a gente volte a pensar sempre com muito cuidado, com muito zelo, que a gente não deixe de pensar sempre com esse cuidado, com esse zelo, no nosso papel nas salas de aula de história.
né? Qual é o nosso papel efetivo como historiadores nas salas de aula de história. Eu agradeço muito a todo mundo, ao público, chamo a atenção de novo que a lista ainda está aí, para quem tiver interesse no certificado, pode assiná-las, e eu queria convidar todo mundo para estar aqui conosco na próxima terça-feira, na mesa Ensino de História e História Pública, Narrativas Autobiográficas e Docência, com a participação do Bruno Fagundes, da Unespar, que nos acompanhou aqui hoje também, tem acompanhado nos últimos tempos, do Everardo Andrade, da UF, da Juniele Almeida, da UF, como mediadora, e a Juniele, volto a lembrar, é coautora tanto desse texto que o Luiz tratou aqui hoje, quanto do texto que vai ser apresentado, né, da reflexão que vai ser apresentada na semana que vem, pelo professor Everardo, também parceira de longa data. Agradeço demais a vocês, que tenhamos todos uma noite boa, né? Alimentada pela boa prosa, uma boa noite. Tá bom? Vocês querem despedir-se, Luiz, Santiago? Eu agradeço ao convite, agradeço a oportunidade, agradeço ao público e no que precisasse, entra em contato. A gente é funcionário público. Então, a gente está aqui para trabalhar. Pessoal, também gostaria de me despedir. Eu queria dizer que a Gorete Oliveira, corrigiu a gente aqui, é plano de estudos doutorado, né? Então eu queria deixar registrado, né, a gente falou, eu falei errado, e é isso. E também agradecer ao Rodrigo, à Miriam, por duas coisas, né, pela possibilidade de ter escrito nessa obra que está saindo aí, que vai ser muito bom, e também agradecer a todos pelas perguntas que foram ótimas. Então é isso, e agradecemos também ao Laboratório de Estudos de História, né, da UF, e muito especialmente, além ao laboratório como instituição, ao Rodrigo, querido, que proporciona isso tudo aqui, Rodrigo de Almeida, e a Júlia, sem a qual nós não teríamos nada disso acontecendo, porque ela é que faz isso se mover nos bastidores. Obrigada a todo mundo. Só um beijão para a Juniele aqui, que apareceu aqui no chat. Fiquei muito feliz dela ter falado aqui. Beijão para você, Ju, aí dos Estados Unidos. Então, beijo para vocês, gente. Obrigadíssima. Até.